Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler do primeiro verso até o verso de número 14. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que os escândalos venham, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo dois, seres lançados no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Bom, irmãos, texto que fala sobre as crianças, sobre os pequeninos, sobre os menores, sobre aqueles que muitas vezes recebem menos ou nem recebem os holofotes da vida, não são alvo normalmente das nossas preocupações eclesiásticas cristãs. Muitas vezes os nossos filhos são preocupação para nós pelo fato de serem nossos filhos, mas a pergunta a respeito da nossa responsabilidade diante de Deus para com eles, às vezes fica em segundo plano. E esse texto, que trata de uma maneira tão interessante desse assunto, é na verdade um texto que começa a partir de uma confusão entre os discípulos. Porque se você der uma olhada nos versículos finais do capítulo 17, o que acontece é que Jesus chega com os seus seguidores em Cafarnaum e alguém da cidade questiona Pedro se Jesus não vai pagar o imposto que é devido ao templo pelos religiosos que adoram a Deus no templo. Então o que estão perguntando para Pedro é: o mestre de vocês não contribui com a fé, com a causa, com a religião, como todas as pessoas contribuem? Ele não paga o imposto como todos devem pagar, o imposto do templo, o imposto para a manutenção dessa estrutura toda? O seu mestre não contribui como todos os outros? E aí quando Pedro chega em casa com essa preocupação, alguém lhe questionou e ele achava que o mestre com certeza pagaria, Jesus se antecipa a ele e diz assim: Pedro, quem que paga tributo para um rei, para um país, para uma nação? O filho ou o estrangeiro? E Pedro, muito esperto, responde de uma vez: eu acho que é o estrangeiro. E aí Jesus diz: então os filhos deveriam estar isentos, mas para que nós não escandalizemos ninguém, vai até o mar, lança o teu anzol, o primeiro peixe que você fisgar, abra-o e pegue ali dentro do peixe um estáter, que é uma moeda que tem o valor correspondente ao imposto de 2 pessoas. Paga o imposto por mim e por ti. E Pedro sai. Quando Pedro sai diante dessa palavra de Jesus, o texto que nós lemos no versículo 1 do capítulo 18, diz que naquela mesma hora, os outros discípulos ou os discípulos se aproximam de Jesus e começam a questioná-lo: quem é o maior no reino dos céus? É Pedro, por acaso? Porque de repente, Pedro vai lá para pescar um peixe, fisgar um peixe, e vai abrir a barriga dele, tem uma moeda lá, e é para o imposto do mestre de Pedro. Pedro é o maior aqui? Quem é o mais importante dos discípulos? Quem é o mais importante entre nós? Quais são os critérios para que eu seja o mais importante? Porque ao que parece, Pedro leva todas.
Ao que parece, Pedro está sempre na crista da onda. Quem é o maior no reino dos céus? Como que uma pessoa é escolhida maior no reino dos céus? Essa é a preocupação dos discípulos. Eles ficam enciumados. Aliás, essa é uma discussão que várias vezes aparece no contexto dos discípulos, né? Vários textos na Bíblia mostram que em várias viagens os discípulos vão pelo caminho questionando quem seria o maior entre eles. Quem é o maior no reino dos céus? Essa é uma preocupação sempre presente no contexto deles. E aí, quem é o melhor entre nós? Por exemplo, o caso daquela mulher que procura Jesus e pede assim para ele: Mestre, quando vieres no teu reino, concede que um filho meu se assente à tua direita e o outro à tua esquerda. E os filhos ali: mestre, por favor, concede. E aí Jesus olha para eles e diz assim: vocês estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber? Eles dizem: claro. Então Jesus responde: então vocês vão beber o cálice que eu vou beber, mas quanto a sentar-se à minha direita, à minha esquerda, isso compete ao Pai. Em outras palavras, vocês querem sentar à minha direita, mas não querem saber de sofrer o cálice que eu vou sofrer. Vocês estão dispostos a serem exaltados, mas não querem passar por provação. Em outras palavras, nós somos rápidos para desejar os benefícios, mas não queremos as lutas. Somos rápidos para desejar as vitórias, mas não queremos as provas. Nós desejamos as bênçãos de Deus, mas não desejamos que Ele nos faça passar por momentos difíceis. Aqueles dois queriam os méritos, os louros, as bênçãos decorrentes da vinda de Cristo, mas não queriam se identificar com Ele na sua morte. Então Jesus diz para eles: vocês vão beber esse cálice, mas não está na minha alçada dizer se vocês vão ou não sentar à minha direita e à minha esquerda. E logo na sequência desse texto, os discípulos começam a perguntar: quem é o maior no reino dos céus? Então essa é uma discussão constante no contexto deles, porque esse é o mundo adulto. O mundo adulto, o mundo nosso, em que nós vivemos, é um mundo em que as pessoas estão se perguntando por qual é a sua posição. Como elas podem ir mais longe, como elas podem enxergar mais alto, como elas podem ficar mais famosas, como elas podem conquistar o respeito e a admiração dos outros. As pessoas do nosso tempo, e isso em toda a história da humanidade, no tempo de Jesus, nas próprias pessoas que seguiam a Jesus, em todas as épocas, a preocupação do nosso coração é: como é que eu posso me tornar uma pessoa melhor do que as outras? Como é que eu posso sair na frente? Como é que eu posso ser mais respeitado? Como é que eu posso ganhar a admiração? Como é que eu posso ganhar o respeito? Como é que eu posso ser mais importante? É o que o nosso mundo nos prega o tempo inteiro, irmãos. Por que fulano ganha mais do que eu para fazer o mesmo trabalho? Por que fulano que é o chefe e não eu, que estou aqui há mais tempo na empresa? Por que se preocupa mais com o outro do que comigo? Por que você tem mais olhos para o outro do que para mim? Por que você não enxerga as minhas vantagens, as minhas virtudes, os meus méritos? Essas são perguntas que nos incomodam muito. Nós somos essencialmente invejosos. Lacan, um psicanalista dos mais importantes na história da psicanálise, diz que a inveja é um problema do olhar. Porque na inveja eu não desejo o que o outro tem, mas eu desejo essa sensação que eu tenho de que o outro desfruta de uma completude com aquilo que ele tem. O que eu desejo é a satisfação dele. A minha impressão é que se eu tiver com o objeto dele, a relação que ele tem com aquele mesmo objeto, eu vou ser feliz tanto quanto eu acho que ele é. Em outras palavras, qual que é o problema da inveja? O problema da inveja é que eu não estou interessado em ter o que eu não tenho, eu estou interessado em ser o que eu não sou. Esse é o problema da inveja. A inveja não é pelo que o outro tem, mas é pelo tipo de felicidade que eu acho que ele tem com aquilo que ele tem. Por isso que Agostinho de Hipona, no seu livro Confissões, fala de uma criança já amamentada que olha com olhos de inveja para o seu irmão que está sendo amamentado, como que desejando a sua morte. O que é que Agostinho está querendo dizer? Que a criança não está interessada no leite, ela está interessada em ocupar o lugar que agora o seu irmãozinho ocupa e que parece tão especial. Um lugar tão gostoso, um lugar de tanta felicidade. Por que isso nos incomoda tanto? Porque a gente quer ser feliz. Por que o sucesso dos outros nos preocupa tanto? Porque a gente quer ser feliz e no que a gente tem, com as circunstâncias que a gente vive, com as oportunidades que Deus nos dá, de repente nós achamos que não estamos conseguindo ser felizes.
Então queremos o que o outro tem. Ficamos patrulhando o outro, policiando o outro. Ao invés de nos alegrarmos com as bênçãos que o outro recebe, nós nos entristecemos com elas. Porque ele não é o Senhor. Por que Pedro? Por que sempre ele? Ele está no Monte da Transfiguração, ele está em todos os lugares que o Senhor vai. Quando é para separar um grupo sozinho para orar, ele vai junto. E agora, para pagar o imposto, é ele que ganha a moeda. Por que ele é melhor do que nós? De repente, ninguém percebia que todos tinham Jesus ali ao alcance. Todos podiam desfrutar dessa intimidade. Mas não conseguiam perceber isso exatamente porque estavam muito preocupados com o tipo de relacionamento que Jesus tinha com o outro. Inveja, ansiedade, complexo, sentimentos que invadem o nosso coração e nos aniquilam por dentro. Meu Deus, como nós precisamos de ajuda. Como nós precisamos de ajuda. E aí vem Jesus e diz assim: vocês estão preocupados em saber quem é o maior? Estão preocupados em saber como ser mais importante? Estão preocupados em saber como ser felizes através daquilo que se pode alcançar, daquilo que se pode ter? Vocês querem saber quem agrada mais, quem chega mais longe, quem voa mais alto, quem conquista mais coisas? Então eu vou mostrar para vocês quem é o maior no reino. Tragam-me uma criança. Meus irmãos, tragam-me uma criança. E de repente a roda se abre para que uma criança ganhe todos os holofotes, fique em evidência, e para que se descubra que numa criança está a referência de como nós podemos nos tornar grandes no reino de Deus. O que é que Jesus está querendo ensinar para os seus discípulos? Primeiro, Jesus está querendo ensinar para os seus discípulos que a única maneira de você se tornar grande no reino de Deus é tornando-se pequeno. A única maneira de você chegar longe no reino de Deus é chegando perto. A única maneira de você voar alto é rebaixando-se. A única alternativa de felicidade para mim e para você é que nós rejeitemos em nós mesmos toda a nossa preocupação de sermos melhores, para que Deus possa nos assumir nos seus braços. Tragam-me uma criança. E Jesus olha para aquela criança e diz assim: quem quer ser o maior no reino de Deus tem que se converter e ser como uma criança. Porque quem não for como uma criança não entra no reino de Deus. Quem recebe uma criança, recebe a mim. Quem me recebe, recebe uma criança. Ou seja, quem quer ser grande no reino de Deus tem que ser o menor. Tem que humilhar-se. Jesus diz isso. Quem não se humilhar como esta criança não pode ser grande no reino. Primeiro segredo, primeira dica para nós nessa noite, primeira lição que nós aprendemos, se nós estamos desejosos de que Deus faça algo mais na nossa vida. Primeira dica, se nós estamos buscando algo que nos preencha por dentro e que nos mostre que de fato nós somos importantes para Deus, vamos abrir mão, meus irmãos, de tudo aquilo que é nosso, de todos os recursos que são nossos, de tudo aquilo que a gente acha que é força nossa, de tudo aquilo que a gente acha que pode ajudar na nossa autoestima. Vamos abrir mão e deixar Deus cuidar de nós. Essa é a primeira lição que eu aprendo aqui. Que nós precisamos deixar que Deus cuide de nós. Quer ser o maior? Seja o menor. E aceite de uma vez por todas que você depende de Deus. Qual que é a característica da criança? A característica da criança é que ela sabe que a vida dela não está nas mãos dela. Ela depende das pessoas que estão ao seu redor. Note, as crianças não estavam dentro da roda, alguém precisa chamar. Porque dentro da roda não cabe criança. Mais para frente, no mesmo evangelho de Mateus, no capítulo 19, algumas crianças vão tentar chegar até Jesus e os discípulos vão repreendê-las e vão afastá-las. E aí Jesus vai ter que se impor sobre os discípulos e dizer: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E em verdade vos digo que quem não se tornar como uma dessas crianças não entrará de modo algum nele. O que é que Deus quer que nós aprendamos de uma vez por todas? Que o nosso lugar na roda, que o nosso lugar nessa família da fé, que o nosso lugar nesse propósito de Deus não é conquistado com as nossas forças, mas é um presente gracioso, maravilhoso que Deus nos dá pelo amor que Ele tem por nós. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite em nome de Jesus. Você não precisa ser forte e nem precisa pisar nos outros. Você só precisa descansar na certeza de que Deus tem o melhor para a sua vida. O melhor para a sua vida. Quando Jesus diz chamem uma criança, Ele está dizendo aquela pessoa que ninguém vê, que ninguém nota. Aquela criança
que está esquecida desse ambiente adulto de fé, de religiosidade, de espiritualidade. Essa é a maior e ela está em evidência e eu quero ela na minha presença. Isso significa que se você é o mais frágil, o mais fraco, o que tem mais medo, aquele que se sente menorzinho, o mais desprovido de recursos, Deus está olhando para você. Deus está interessado na sua vida e Ele sabe que você precisa de ajuda e Ele está disposto a ajudar você. Meus irmãos, isso é tão especial porque eu estou cansado de me esforçar para ser melhor. Eu não sei se você é como eu, talvez seja, mas eu já cansei desse negócio de me esforçar para ser uma pessoa melhor que as outras. Primeiro, porque isso nunca basta. Segundo, porque eu nunca consigo. Terceiro, porque mesmo que os outros me respeitem e me reconheçam, só eu sei quem eu sou de verdade. E isso é uma coisa assustadora, não é? Isso é assustador, porque eu sei quem eu sou de verdade. Às vezes as pessoas se preocupam muito quando eu digo isso, que eu sei quem eu sou de verdade. Eu não quero assustar ninguém, mas eu quero dizer que eu sou consciente de quanto eu sou fraco diante de Deus, pecador. Eu às vezes fico olhando para a vida do apóstolo Paulo, por exemplo. Paulo é para mim um modelo de vida que, com toda a sinceridade do meu coração, eu tento imitar no meu dia a dia. Porque Paulo tem uma consciência de si mesmo que eu queria ter. Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu detesto, esse eu pratico. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que sempre nos conduz em triunfo. O que Paulo está querendo dizer é, eu sei que não está em mim conquistar os meus alvos, resolver os meus problemas e alcançar a minha felicidade. Eu sei que não está em mim. Então eu quero aprender de uma vez por todas a confiar em Deus. Esta noite é noite de desafio para mim e para você, para que nós aprendamos a confiar em Deus. Deus cuida de nós. Eu estou precisando ser cuidado de Deus. Você está precisando ser cuidado por Deus. Não quer dizer que você não vá mais cumprir com as suas obrigações, desempenhar as suas tarefas, tentar ser a melhor pessoa dentro do que você puder tentar e o melhor que você puder ser. Só quer dizer que você não fará nada sozinho. E você não precisa tentar fazer nada sozinho. Deus está com você. E Ele quer ajudá-lo. Quer ajudar você a vencer, a conquistar, a alcançar, a ser feliz, não porque é melhor que os outros, mas porque é o menor. E sendo o menor, recebe o amparo, o socorro e o carinho que vem de Deus. É uma bênção ser o menor, porque o menor recebe o cuidado de Deus. Segundo lugar, Jesus dá uma palavra dura a partir do versículo de número 6. Quando ele diz que qualquer que fizer tropeçar um pequenino. E é uma palavra dura mesmo. Eu confesso que esse versículo ainda me gera sentimentos diferentes. Porque Jesus está sendo muito direto e objetivo. Alguém que faz tropeçar um pequenino, melhor era que não estivesse vivo mais. É melhor não viver mais do que levar alguém a se desviar, a tropeçar, a escorregar no seu caminho, a sair do caminho. Melhor é perder a vida do que fazer perder a vida de outro. É melhor abrir mão do que colocar a mão sobre o outro e pesar sobre ele, empurrá-lo para baixo e destruí-lo. Por quê? Porque eu acabei de descobrir que é uma bênção ser fraco. Porque eu acabei de descobrir que ser criança na presença de Deus é maravilhoso. Porque eu acabei de descobrir que Deus cuida da minha vida quando eu já não sou capaz de cuidar dela. Então eu não tenho o direito de me impor sobre o outro. Não tenho o direito de tentar ser forte contra ele. Se eu descobrir que é uma bênção ser fraco, ser frágil, ter o cuidado de Deus, então eu aprendo a olhar com mais respeito e amor aqueles que também são frágeis. Que tipo de igreja Deus quer? Uma igreja que saiba olhar para o próximo com solidariedade e amor. Não é isso que 1 João diz? Quem ama Deus, ama o seu próximo. Porque ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu próximo a quem vê. É impossível que eu ame a Deus e não ame as pessoas. É impossível que eu ame a Deus e não ame os que sofrem. Eu estou lendo um livro muito interessante, já estou acabando, estou no último capítulo, capítulozinho final, é bem curtinho, chama Eles Herdarão a Terra, do pastor Carlos Queiroz, um pastor que desenvolve um trabalho maravilhoso no Nordeste com comunidades carentes. Eles herdarão a terra. E nesse livrinho, não é tão comprido, são 7 capítulos, um livrinho dessa grossurinha só, o pastor Carlos diz assim,
que não é possível que eu continue desfrutando de uma experiência de relacionamento com Deus que não se mostre como uma experiência de amor e de socorro para o próximo. Por quê? Porque se para mim é tão bom andar com Deus, viver com Deus, é impossível que eu não queira isso para o meu irmão. É impossível que eu não deseje isso para aquele que está ao meu lado. Pense comigo, se é tão bom para nós que estamos aqui nessa noite, ter Jesus no nosso coração, andar com Ele, viver com Ele, se é tão bom para nós desfrutar do seu cuidado, do seu carinho, quanto não queremos que Deus faça o mesmo pelas pessoas que estão à nossa volta, mesmo os inimigos? Porque a minha tese sobre os inimigos é que eles são vítimas de si mesmos, e não nós vítimas deles. E de repente a nossa sensação é a de que somos vítimas dessas pessoas, por isso o ódio. Por isso a raiva, por isso o rancor. Porque de repente nós começamos a projetar nelas a razão do nosso mal, da nossa tristeza, da nossa infelicidade. Eu só não consigo ser feliz por causa dele. E aí, se ele é a razão do meu insucesso, eu fico morrendo de raiva. Mas quando eu lembro, meus irmãos, amados irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que não cai um fio de cabelo da minha cabeça se Deus não permitir. E que não acontece nada comigo que Deus não transforme em bênção para a minha vida. Então eu olho para os inimigos e digo assim, meu Deus, tem misericórdia deles. Porque eles não sabem o que é isso. Não sabem o que é ser cuidado por Deus. Por isso eles precisam atacar, eles se sentem sós. Pastor, não é fácil, eu sei que não é fácil, eu também já fui perseguido. Não é fácil mesmo. Mas só é possível quando eu olho para o outro e o vejo na sua fraqueza. Fraqueza em que eu já estive, na qual eu fui socorrido por Deus, ainda sou. Na minha pequenez, na minha criancice, na minha miséria, Deus é tão bom comigo. Nos meus imerecimentos, nas minhas falhas, nas minhas frustrações, Deus é tão fiel e misericordioso, eu não consigo olhar para o outro e não pensar o mesmo. Meu Deus, essa pessoa precisa de ajuda. Faz-me instrumento nas tuas mãos. A oração da igreja precisa ser essa. Senhor, faz-me instrumento nas tuas mãos. Eu não quero ser pedra de tropeço, eu quero ser ponte. A pedra de tropeço é obstáculo, a ponte conduz até o alvo. Eu quero ser ponte na vida das pessoas. Eu quero que as pessoas vejam em mim aquilo que eu já experimentei em ti. Não quero fazê-las tropeçar, porque de fato, fazer um pequenino tropeçar é pior do que morrer. É pior do que morrer. Eu prefiro não viver mais do que saber que eu sou motivo porque alguém não pode experimentar o amor de Deus. Tem tanta gente que está precisando, não tem? Você conhece muitas pessoas que estão precisando ouvir uma palavra de bênção. Talvez hoje ainda. Quem sabe chegar na sua casa, pegar o telefone, ligar para alguém que você conhece e dizer, olha, hoje orei por você. Sei o que você está passando. Orei por você. Quem sabe ligar ainda hoje para uma pessoa a quem você precisa pedir perdão. Quem sabe hoje é dia de você chegar em casa e dizer uma palavra boa, uma palavra abençoadora para alguém que Deus vai colocar no seu coração ainda hoje. Quem sabe? Porque é melhor não viver do que viver sendo empecilho na vida de alguém. Mas que bênção quando a gente pode viver sendo bênção, sendo instrumento de Deus, sendo ponte na vida dos outros. Por isso, primeiro eu tenho que descobrir que eu sou fraco, para depois poder olhar os outros que estão na sua fraqueza, na sua pequenez, na sua fragilidade e descobrir o quanto eles precisam de Deus. Mas aí o texto continua. Terceiro, o texto diz a partir do versículo 7 que o mundo está perdido por causa dos escândalos. Aliás, nós estamos ficando bem acostumados com escândalos, não é? Bem acostumados com escândalos. Eu não sei se você é como eu nisso também, mas você já perdeu até mesmo a capacidade de se indignar de tanto que isso acontece? Eu às vezes ouço que apareceu um escândalo novo e eu digo, isso é bobagem. Ponho lá no canal do esporte e vou ver os gols do Corinthians. Eu vou ver gol do Corinthians, vocês me dão licença? Quero ver gol de Palmeiras, coisa nenhuma. Ponho num filme, num programa qualquer. Perdi a sensibilidade. Muitas vezes tenho perdido a sensibilidade. É tanta coisa, o tempo inteiro. Aí você diz assim, não tem jeito. Quem você vai votar? Não sei. Por quê? Não estou acreditando em nada. Não é assim? Talvez você esteja vivendo isso. Como ter esperança? Só olhando para Jesus. Só olhando para Jesus. Porque olhando para as pessoas, olhando para o mundo que a gente vive é complicado. E aí eu olho para Jesus e descubro que Jesus já havia me alertado. No mundo haverá escândalos, corrupção,
máfias, problemas de toda sorte, sanguessugas, mensaleiros, gente que rouba remédio. Onde é que a gente vai parar? Ai do mundo, o mundo está mal. Mas é necessário que os escândalos venham. Ai de quem faz com que os escândalos venham. Agora, se a tua mão te faz tropeçar, arranca e joga fora. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e joga fora. Por que Jesus está dizendo isso? Porque se o mundo vai de mal a pior, isso não significa que eu e você tenhamos o direito de nos deixar contaminar. Se o mundo está indo de mal a pior, é exatamente porque nós somos frágeis, fracos, dependemos da ajuda de Deus e conseguimos olhar o mundo como esse lugar que precisa tanto do amor de Deus, que nós não vamos fazer concessões, que nós não vamos abrir mão da nossa dignidade, que nós não vamos vender a nossa alma, porque Deus agora é o dono da nossa alma. O que eu estou querendo dizer, e que eu acho que é o que Jesus, na verdade, está dizendo para nós através desse versículo, é que só quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa pequenez, a nossa miséria, é que nós podemos vencer o pecado. Por quê? Porque se eu sou tão pequeno e Deus é tão grande, então eu posso crer que Deus vai me ajudar a vencer os desafios. E se os desafios são grandes demais, então eu vou dar passos para que cada vez mais eu fique longe das tentações e daquilo que pode me afastar de Deus. Se eu sou tão fraco e preciso tanto de Deus, então eu não posso me afastar dele. É o que diz esse versículo. Por isso eu corto minha mão e jogo fora. Porque é melhor entrar na vida sem uma mão do que ir para o inferno com as duas. Jesus está sendo muito duro, mas por uma razão muito nobre, muito boa, abençoadora para nós. O que Jesus está querendo dizer para nós é melhor você perder para ganhar do que ganhar agora para perder. Não é isso que ele nos ensina em outro texto? Quem quer ganhar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai ganhá-la. Eu creio que eu e você temos um presente à nossa disposição. A vida que Jesus dá. Se há algo, meus irmãos, hoje nas nossas vidas, atrapalhando a nossa comunhão com Deus, vamos jogar fora em nome de Jesus. Amém? Jogar fora. Jogar fora para a glória de Deus. Tem alguma coisa que está me afastando da minha comunhão com o Senhor? Não quero mais. E por que eu não quero mais? Porque eu quero ser melhor que os outros? Não, porque eu sou fraco e frágil. Eu não sou melhor que ninguém. Não preciso mais disso. Já me livrei dessa tentação. Não quero ser melhor que ninguém. Se eu faço tudo direitinho, não é porque eu sou melhor. É exatamente porque eu sou mais fraco. Ah, pastor, eu pago todos os meus impostos, eu não ofendo ninguém, dou o dízimo certinho, faço tudo correto, comigo não tem problema. Essa é a oração de quem? Do fariseu. O fariseu que bate no peito e diz assim: obrigado, Senhor, por essa maravilha que eu sou. Que dá o dízimo, que não rouba, que não mata, que não joga, que não bebe, que não fuma, que não defrauda ninguém, que não prejudica ninguém. Obrigado porque eu realmente estou com a bola toda. E aí vem um outro sujeito que está com tudo errado, bate no peito e diz assim: tem misericórdia de mim, pecador. Quem é que sai justificado, meus irmãos? Então essa mensagem, tem coisa errada na sua vida? Então nós vamos jogar fora em nome de Jesus. E quem vai nos dar força é o Senhor. Quem vai nos dar força é o Senhor. Tem uma mulher lá no emprego que já está chegando perto demais, já está fazendo graça demais. A partir de amanhã, profissionalismo em nome de Jesus. Tem um rapaz lá no emprego, na faculdade, no lugar que eu convivo, que está muito saidinho, que já está brincando bastante, já está me agradando, porque eu me sinto tão sozinha no dia a dia. Já começo a olhar com outros olhos. A partir de amanhã, vou pôr um ponto final nessa trajetória. Deus está no controle de todas as coisas, Ele vai me dar força. Meninão está saindo com companhia que não interessa. Está quase caindo no abismo, quase caindo no abismo das drogas, querendo beber mais do que convém. Hoje você vai colocar diante de Deus: Senhor, essa minha trajetória de distanciamento de Ti acaba agora. Em nome de Jesus, porque eu quero voltar. E eu não vou voltar porque eu sou bom ou porque eu sou forte. Eu vou voltar porque eu sou fraco, preciso de ajuda e o Senhor é quem vai cuidar de mim. Amém, irmãos? E para terminar, só dizer para você, a partir do versículo 10... que o Senhor tem muito prazer que você volte. É disso que se trata. Primeiro você reconhece que é fraco. Aí você aprende a olhar o mundo como um lugar fraco. Aí você descobre que precisa se cuidar. Porque senão esse mundo, que é um lugar fraco, te engole. Principalmente se você tentar ser forte. Você tem que ser fraco mesmo, assumir a sua fraqueza e contar com Deus. Mas aí de repente você descobre
que Deus é o mais interessado na sua vida e que Ele vem ao seu encontro e que Ele vem na sua direção e que finalmente é Ele que resolve tudo, é Ele que toma todas as iniciativas, é Ele que deixa as 99 ovelhas e vai atrás de você, que estava assim, ovelha perdida, precisando tanto ser encontrada. É o que diz a partir do versículo 10 do texto que nós lemos. Por quê? Porque se um homem tem 100 ovelhas e perde uma, então ele deixa as 99 e vai atrás de uma. Eu acho que tem gente aqui hoje que se sente ovelha desgarrada, distante, enfraquecida, precisando tanto ser abraçada. Eu acho que a gente aqui hoje, que hoje está precisando de restauração. E eu creio que hoje é noite de restauração para a sua vida. Creio mesmo. Creio que hoje tem vitória para o seu coração. Por quê? Porque Deus não abre mão de você. Você abre mão da sua mão. Você abre mão dos seus olhos. Você entra manco, aleijado, cego se for preciso. Você abre mão. E Deus não abre mão de você. Porque você é importante para Deus. Você não é caso perdido. Pastor, fulano é caso perdido. Não é. Eu não aceito isso. Você não aceite isso. Deus vai atrás da ovelha perdida. E hoje é dia de ovelhas perdidas voltarem para o braço do Pai. Eu quero orar com você sobre isso. Feche seus olhos. Será que você se viu fraco nessa noite? Como uma criança que precisa tanto de ajuda? Será que você se viu precisando ser instrumento de bênção na vida de alguém? E de alguma maneira você tem se privado de ser essa bênção porque tem mágoas, tem ódio, rancor no coração. Hoje é dia de se livrar de tudo isso. Porque se na fraqueza nós encontramos a Deus, aqueles que foram fracos conosco, falharam conosco, frustraram a nossa confiança, no fundo essas pessoas precisam do mesmo Deus que nós já encontramos. O mundo vai de mal a pior. As pessoas estão sem Deus por aí. Você se sente tentado a naufragar. Hoje é dia de você saber que não há naufrágio para aqueles que confiam no Senhor. E se há algo na sua vida que precisa ser jogado fora, jogue agora, em nome de Jesus. Porque Deus tem vida para você. Não fique de fora da vida para manter uma situação que não te interessa, que não vale nada. Jogue fora. E lembre-se que por mais desgarrado que você esteja, Deus deixou todas as 99 ovelhas para ir atrás de você. Você é importante para Deus. Eu não quero mais ser o melhor. Não quero mais ser o maior. Não quero mais ser o mais importante. Eu quero ser fraco. Porque quando sou fraco, aí é que sou forte. E que bom ser fraco nos braços desse Deus. Que bom ser fraco nos braços desse Deus. Que bom ver o mundo como um lugar de pessoas frágeis. Vou orar por elas de um jeito muito melhor. Vou orar por elas com muito mais fé. Porque sei que elas precisam daquilo que eu já encontrei. Encontrei no meu Deus. E se há algo que me afasta, que me prejudica, eu vou jogar fora hoje, em nome de Jesus. E se você tem algo para jogar fora hoje, jogue agora. Fale, Senhor, eu estou jogando fora essa situação. Eu estou rompendo hoje com essa rede em que eu me enredei. Estou jogando fora hoje essa situação de pecado que está me cercando. Eu não quero mais nada disso. Eu confio que na minha fraqueza o Senhor vai me amparar. E eu quero declarar hoje, Senhor, que eu sou como uma ovelha desgarrada, mas o Senhor está me buscando. Essa oração que eu quero fazer com você, meu querido. Minha irmã, meu irmão, essa é a oração que nós vamos fazer juntos nessa noite. Pai amado, tem misericórdia de nós. Queremos correr para os teus braços abertos, braços de amor, como crianças tão desprotegidas, tão frágeis. Queremos correr para os teus braços. Acolhe-nos, Senhor. Restaura-nos, renova-nos, faz em nós o teu milagre. Opera, meu Deus, maravilhas no nosso meio. Dá-nos força. E que não seja uma força nossa, mas a tua força em nós. Dá-nos vencer os desafios. Tira toda a inveja, todo complexo, todo sentimento de amargura do nosso coração. Nós queremos viver em ti, na tua presença, fazendo o que te agrada, o que glorifique o teu nome. Nos entregamos, Senhor, com fé e sinceridade, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.